Olá, meu nome é Ângelo Carvalho, eu sou Principal Solutions Architect na AWS e eu foco nos nossos serviços analíticos, incluindo também o serviço Amazon Elasticsearch. A ideia para hoje é falar para vocês um pouco sobre as novidades mais recentes e também fazermos uma imersão no serviço e cobrir algumas das boas práticas. A maioria dos nossos clientes usam o serviço Amazon Elasticsearch para análise de logs. Na análise de logs, nós temos um desafio onde seus dados são distribuídos com uma alta granularidade e você precisa analisar esses dados. Você também pode usar o Elasticsearch fazendo a ingestão dos seus logs para dentro do serviço e em seguida usa o Kibana para as visualizações e para a criação de dashboards. O serviço Amazon Elasticsearch é um serviço totalmente gerenciado e isso torna mais fácil essa tarefa de implantar, gerenciar e também de proteger os seus dados na nuvem da AWS. Existem vários benefícios nesse serviço, né? Então a gente tem um serviço totalmente gerenciado que torna mais fácil implantar um Elasticsearch dentro da nuvem da AWS. Nós fornecemos também uma API usual, então é totalmente compatível com a API da versão de código aberto do Elasticsearch. A gente fornece também um painel de gerenciamento com opções para você fazer ajustes, configuração, e o que torna mais fácil também, mais eficiente a implantação desse serviço com melhor custo-benefício. Uma série de diferentes recursos de segurança também que trazem a habilidade de fazer um controle de acesso refinado e também te ajudam a atingir algum tipo de regime de conformidade, né? Também a gente traz alta disponibilidade e recursos que tornam o Elasticsearch escalável, estável e também durável, né? Então, a gente ajuda também com integrações, né, com outros serviços da AWS que vão tornar mais fácil a injeção dos dados dentro desse serviço. Para a gente fazer uma comparação rápida aqui entre um cluster autogerenciado e uma implantação do serviço, né, individual, você pode ver aqui à esquerda, né, a gente tem, quando você implanta você mesmo, né, on-premises, existem várias tarefas que você precisa realizar, né? Então você vai autogerenciar o seu próprio cluster. Ali no centro, né, se você utilizar o EC2 e fizer a instalação do Elasticsearch você mesmo, a gente já vai fazer parte do trabalho para você. Mas à direita, né, seria a utilização do serviço gerenciado na AWS, que seria o Elasticsearch Service, né? Nesse caso, né, você vai utilizar esse serviço, a gente vai cuidar de uma grande variedade de tarefas, né, para você, e a gente vai deixar você livre para se concentrar também no desenvolvimento das aplicações, né, e também no uso do Elasticsearch, ao invés de ficar gerenciando, né, o seu próprio cluster, né. Eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui de casos de uso, né, do Elasticsearch. Então a gente tem dois casos de uso principais, né. O primeiro é o que eu já tinha mencionado, né, a análise de log inicialmente, né, que esse é nosso maior caso de uso em volume, mas um outro caso de uso comum é pesquisa, né, é o search, né. Então, o Elasticsearch ele permite que você envie essas pesquisas para o seu cluster, né, e vai te retornar resultados relevantes de acordo com as pesquisas dos seus usuários, né, e a gente tem um cliente chamado Compass, que é uma imobiliária que permite que você encontre moradias em dados imobiliários, né? Então, o search, né, ou a pesquisa, também é um caso de uso típico dentro do contexto do Elasticsearch, né? Mas, como eu havia comentado, né, o mais comum, né, em volume nos nossos clientes é a análise de logs, né? Então, essa é a nossa carga de trabalho principal. A gente tem bastante cliente fazendo esse tipo de coisa com o Elasticsearch, né? Então, a Autodesk é um desses clientes, eles têm um ambiente de log centralizado, que eles usam para gerenciar a infraestrutura, né, e monitorar tudo que está acontecendo praticamente próximo de tempo real. A gente agora vai aprofundar um pouco mais no Elasticsearch, né, para que todos possam entender como esse serviço funciona. Tem um blog post com as boas práticas, eu deixei aqui o QR Code, caso vocês queiram acessar. Tá? Bom, como é que funciona o Elasticsearch? O Elasticsearch ele é uma tecnologia de banco de dados, então ele está ali naquele mundo dos bancos de dados, né? E o padrão de interação com o Elasticsearch ele é muito familiar se você já tiver familiarizado com o padrão de interação com o banco de dados, né? Então a gente tem aqui alguns casos de uso à esquerda, né? Então análise de logs, né? Onde você tem um servidor, um aplicativo ou uma aplicação IoT ou qualquer outro tipo de logs, né? E a gente tem as cargas de trabalho também de pesquisa, né? Onde os dados da sua aplicação eles são geralmente armazenados
em algum tipo de banco relacional ou em um banco NoSQL, mas você quer enviar esses dados para dentro do Elasticsearch, né, através de uma API REST, para você poder fazer indexação e consulta desses dados, né. Depois, então, que você enviou os dados para o Elasticsearch, ele vai indexar esses dados, vai torná-los disponíveis para pesquisa, né, e análise, né, desses dados de log. E um grande diferencial do Elasticsearch é que ele indexa todos os campos, né? Então, se você tem um documento JSON, né, que você envia para dentro do cluster, você vai ser capaz de pesquisar por todas as chaves que estão ali dentro daquele documento do JSON, né? Então, no final, os seus analistas, as suas aplicações, eles vão poder enviar consultas para o Elasticsearch através de uma REST API, né? E o Elasticsearch ele vai retornar as respostas para essas pesquisas com um conjunto de resultados relevante, né? Ou então vai exibir, né, essa análise dos dados, né? E fechando o ciclo, né? Bom, quando você trabalha com Elasticsearch, existem algumas boas práticas também para o ciclo de vida, né? Então você envia os seus dados e o Elasticsearch ele vai criar um índice para esses dados, né? Esses índices são semelhantes a uma tabela também de banco de dados, né? Então o seu índice ele vai organizar todas as informações e vai permitir que você faça pesquisas nesses dados, né, e novamente, né, como se fosse uma tabela de um banco de dados mesmo. Então, a melhor prática em termos de ciclo de vida é usar um padrão de índice rotativo, né? Então, onde você pode limitar, né, rotacionar esse índice por tempo ou por tamanho, né? Por tempo é o mais comum, então é comum ver índices rotacionados por dia, por exemplo. Então, quando você gerencia o ciclo de vida de um índice, né, você vai fazer esse índice, por exemplo, por dia, e aí o Kibana vai ser capaz de pesquisar dentro desse índice para fornecer as suas visualizações ali, seus dashboards, em uma base de fração de tempo, né? Então, que você define essa fração de tempo que você quer consultar os dados ali dentro do Kibana, né? No final do ciclo de vida, você vai simplesmente excluir o índice, né? Como você dropa uma tabela, né, num banco de dados, também se você não precisa mais do índice, você pode apagar, excluir o índice. Os índices eles são compostos de shards, né? Então, se a gente for um pouco mais a fundo, né, o índice ele é composto por um conjunto de shards, né? Os shards eles são o particionamento dos seus dados dentro desse índice. Então, você precisa definir uma quantidade de shards quando você cria o índice. Então, vamos supor que você definiu uma quantidade de 5 shards, né, para um determinado índice. Isso quer dizer que 1/5 dos dados vai para cada um desses 5 shards primários, né? O Elasticsearch ele também permite que você defina réplicas. Então, uma réplica é uma cópia completa do conjunto de dados primários, né? Nesse caso, eu tenho 5 shards primários e uma réplica, que são outros 5 shards, né? Então, o Elasticsearch ele vai distribuir os shards entre os nós do cluster. Isso quer dizer que o Elasticsearch ele é um banco de dados distribuído, né? E você precisa fornecer para o serviço um conjunto de instâncias ou máquinas virtuais que vão servir como nós de dados. Então, quando as suas consultas ou updates chegam, elas vão ser distribuídas entre esses nós de dados do cluster e cada um com seu próprio recurso do CPU, né? Então, essas threads do Elasticsearch, elas vão atender as diversas requisições que vão chegar com base no shard que eles estão ali acessando. Agora, toda essa solução de cluster, né, a gente falou bastante sobre esse conceito de nós de dados, né, quando estão ali os shards. Mas, na verdade, a gente tem também um conjunto de camadas, né, para esses nós de dados. Então, você pode também, você tem a opção de usar o UltraWarm para fazer um tier, né, uma tierização, uma divisão do seu armazenamento. Então, quando você usa o UltraWarm com o Elasticsearch, com o Amazon Elasticsearch, você primeiro indexa os seus dados dentro dessa camada quente, né, que são os datanodes comuns. Depois dessa camada quente, ela é simplesmente um conjunto de dados, né, de nós de dados, que vai fazer essa indexação e vai te fornecer uma melhor latência para visualizar esses dados. Então, como você está operando aquele cluster, você vai mover, né, ao longo do tempo o seu índice, né, da camada quente para a camada do UltraWarm, né? E a camada do UltraWarm ela é projetada para fornecer um custo mais baixo, né, por meio de um armazenamento de dados no S3, ao invés de utilizar os discos das máquinas, né? Então, nesse ponto, né, nesse momento, o armazenamento dos dados do S3 também vai ser cacheado localmente para obter um melhor desempenho, né, em termos de latência. Então, no final das contas, você vai estar economizando, né, no custo, porque os dados estão sendo armazenados no S3, que tem um custo de armazenamento inferior. E quando a gente faz essa migração desses índices, né, da camada quente para o UltraWarm, a gente também faz um trabalho de otimizar o índice para que ele seja armazenado no S3. Então, basicamente, a gente descarta os shards da réplica
das réplicas, né, já que o S3 já tem essa redundância e durabilidade nativa, né, então a gente não precisa mais replicar os dados, que o S3 já faz isso para a gente. Bom, quando você usa o UltraWarm, esse uso é totalmente transparente para você, então você não precisa se preocupar em qual camada de armazenamento seu índice está, né? Se a gente olhar aqui no nosso domínio, né, dentro desse cluster representado, a gente tem um conjunto de nós líderes, então a gente tem o nosso nível quente, né, que faz a indexação, né, e também oferece um desempenho próximo de tempo real. E a gente tem o nosso nível UltraWarm, que vai gerar um menor custo, né, mas com uma latência um pouco maior para as suas requisições. Então, os nós líderes vão controlar o estado do cluster, enquanto que os nós de dados, eles vão indexar e analisar os dados, né? Então, eles usam o armazenamento da instância, seja o storage direto na instância ou mesmo volumes EDS, né, taxados por rede. E a gente tem também esses nós UltraWarm com armazenamento de baixo custo, né, no S3, né, e para lá dados de longa retenção, né. E também, de novo, o Elasticsearch ele vai encaminhar as requisições de forma transparente. Você não precisa se preocupar para onde a solicitação está indo, né? Você simplesmente envia a solicitação, o Elasticsearch vai lidar com as requisições normalmente e buscar o índice onde quer que ele esteja, né? Eu queria dar uma dica rápida e um pouco de informações sobre a parte de dimensionamento, né? Então, esse é um tópico bem amplo, mas, novamente, a gente vai, né, quando a gente está construindo, né, um cluster de instâncias, né, os recursos que você tem disponível no cluster, eles estão ligados principalmente aos tipos de instância que você escolhe, né? E pode ser um pouco confuso no início tentar descobrir quais são as instâncias certas. Então, existe um blog post que referenciei aqui também através do QR Code que você pode seguir para acessar, né? Então, mas de qualquer forma, né, de uma forma resumida, geralmente a gente olha dois pontos principais para fazer o sizing. O primeiro deles é o armazenamento. Então, o armazenamento é bem simples, você verifica o tamanho dos dados que você tem de origem e aplica um multiplicador de aproximadamente 2,2 a 2,5 vezes o tamanho dos seus dados de origem no disco, né? E essa é a quantidade de armazenamento que você precisa provisionar no cluster, né? Então, esse multiplicador é porque a réplica vai dobrar, né, a necessidade de dados, e também a gente tem aqui um tamanho ligeiramente maior para os índices, né? A gente precisa colocar também um pouco de gordura ali. Mas à medida que a gente investiga também esse sizing, a gente precisa olhar também para a CPU, porque você precisa avaliar quantos shards estão recebendo solicitações. A nossa diretriz geral de boas práticas é usar um shard, uma vCPU e meia para cada shard. Então, isso também vai depender um pouco do nível de atividade desses shards, né? A gente acaba não se preocupando com aqueles shards que estão inativos, a gente se preocupa mais com os shards ativos. Tem uma série de diferentes instâncias que são suportadas pelo serviço, né? Então, a R6G e a I3 são realmente nossas melhores instâncias para quando a gente precisa de alta capacidade e alta performance, né? Então, essas são as primeiras que vocês precisam considerar, né? A C5 geralmente são relevantes para cargas de trabalho de pesquisa, né, de search, né, que geralmente elas precisam mais de CPU do que de armazenamento. Eu coloquei aqui uma arquitetura em 3 camadas também para trazer um pouco de contexto, né, para aqueles que estão começando com o Elasticsearch, sobre como é que você usa esse serviço em uma carga de trabalho de pesquisa, por exemplo, né? Então, vou começar por esse caso de uso de pesquisa. Então, a gente tem aqui nossa camada de apresentação, onde vai ter algum tipo de CDN, como CloudFront, por exemplo, e possivelmente um pouco de lógica de renderização de página, ali representado por uma instância C2. Você também tem a camada de negócio, onde você tem regras de negócio, que pode estar, por exemplo, também no EC2, né, representado de uma forma bem simples. Então, você tem a camada de banco de dados, né, onde você vai armazenar os dados da aplicação. Então, o primeiro, geralmente, né, as aplicações elas vão ter algum banco de dados principal, que muitas vezes é um banco relacional, como algum banco da família RDS. Postgres, MySQL, qualquer outro banco relacional. E geralmente esse é o banco de dados principal, a fonte da verdade, né? Também é comum ter banco de dados NoSQL, onde a gente usa para dados que a gente precisa de mais velocidade, ou dados próximos de tempo real, por exemplo, inventário, cliques, né? Ou mesmo avaliações de usuário, coisas desse tipo, né? Onde a gente precisa de latência baixíssima. E aí a gente tem o Elasticsearch, né, como uma terceira camada, né, para fornecer busca em cima do seu catálogo, em cima dos seus dados originais. Então é muito comum você fazer a injeção dos dados que estão catalogados ali dentro de um banco NoSQL ou dentro do relacional, né, você vai pegar essa informação, vai converter isso em formato JSON e vai enviar esses dados, esses documentos para o Elasticsearch.
Então, percebam que o Elasticsearch geralmente ele é um destino dos dados, ele não é uma fonte de dados. Né? Geralmente os dados já estão em algum outro lugar, a gente vai também adicionalmente indexá-los no Elasticsearch para fornecer uma pesquisa eficiente. Agora olhando para um pouco para um caso de uso de análise de logs, né? Então olhando para o Elasticsearch e para o serviço Amazon Elasticsearch como uma carga de trabalho para análise de logs, existem várias fases ou etapas que a gente passa, né? Então tem várias arquiteturas diferentes que a gente pode implementar aqui. Vamos ver aqui as peças, né, comuns utilizadas nesse tipo de arquitetura, e eu vou dar alguns exemplos também dos tipos de solução que você pode usar e os tipos de ferramentas que vocês podem usar em cada uma dessas etapas. Então, primeiramente, a gente tem aqui um conjunto de produtores, né? Então, essas são as instâncias dos aplicativos, das aplicações, talvez dispositivos IoT, ou mesmo serviços AWS, tudo que gera log, né? E que vai produzir log, né? Então, de algum modo, a gente tem um conjunto de serviços que estão gerando esse monte de logs e a gente precisa de uma camada para coletar esses dados. Então, normalmente, para uma aplicação, você vai ter um servidor de aplicação, né? Então, ali dentro, você pode instalar um coletor que vai encaminhar esses dados. E a gente tem alguns exemplos aqui de serviços AWS, né? Como o agente do Amazon Kinesis, ou mesmo o CloudWatch Agent, né, que pode existir dentro do seu servidor de aplicação, pegar essas informações e enviar. Né. Também a gente tem o Elastic Beats, né, que são log shippers, também muito leves, que você pode instalar. E a gente tem também FluentD e FluentBeat, né, que também são log shippers bem utilizados, principalmente no mundo de containers, né, e são escolhas muito comuns para coletar logs. Então, você precisa também de um tipo de camada de agregação. Né? Você pode até enviar esses dados diretamente lá do coletor até o Elasticsearch. Isso é possível. Só que, especialmente se você tiver uma escala muito grande, para evitar sobrecarregar o Elasticsearch com muita concorrência, né? Você realmente precisa de uma camada que vai fazer a agregação desses dados em lotes maiores. Então, você recebe ali todos esses logs de forma simultânea, agrega em lotes maiores e envia esses lotes maiores para dentro do Elasticsearch. Né? Então, essa é uma boa prática. Né? Então, a gente tem alguns serviços aqui que podem funcionar como essa camada de agregação, como o Kinesis Data Firehose, que pode entregar diretamente para o serviço Elasticsearch, ou então também temos o Amazon Managed Streaming for Kafka. Né? E aí o Kafka, que é uma ferramenta open source, também é uma ferramenta muito comum de streaming que pode ser usada para essa tarefa. Né? E até mesmo o S3 também pode ser usado como uma espécie de fila. Né? Você pode jogar para o S3 primeiro, depois do S3 você encaminha para dentro do Elasticsearch. Né? Então, dessa forma, os coletores eles podem enviar os dados ali, né? E você pode tirar o dado de lá utilizando o Logstash, por exemplo, né? Que vive ali dentro do seu cluster. O Logstash ele é uma ferramenta de código aberto, né? Que faz esse ETL de streaming, né? de logs, né? E também é um componente comum nessa cadeia de ferramentas. Né? Outra coisa que você precisa realizar nessa camada de agregação é a transformação dos dados. Né? Então, os logs geralmente eles chegam como um arquivo de texto comum, e à medida que eles chegam, eles também precisam ser convertidos para JSON antes de ser enviados ali para dentro do Elasticsearch. Essa camada de agregação, ela vai então entregar os dados dos logs para dentro do serviço Amazon Elasticsearch. Então, você pode usar o Kibana para visualizar e criar dashboards contra esses dados. A gente tem um laboratório bem interessante, né, que passa por uma arquitetura completa e fornece uma experiência de search, né, e também a configuração de um back-end de logs. Né. Então, esse laboratório também permite que você trabalhe com um modelo de segurança dentro do serviço Amazon Elasticsearch. Eu vou colocar coloquei aqui um QR Code, né, com um link para esse workshop, então sintam-se à vontade para ir até esse workshop, executar o laboratório, e realmente é um ótimo laboratório que vai ajudar vocês a entender como utilizar o serviço. Falando agora um pouco sobre a questão da confiabilidade. Então, se você opera esse serviço Amazon Elasticsearch, é importante também tirar vantagem de alguns recursos do serviço que dão a você uma melhor confiabilidade. Também melhor estabilidade e também durabilidade. Então, a primeira
Primeira dessas funcionalidades é a utilização dos nós líderes dedicados, que é opcional, tá? Mas que é indicado. Então, esses nós líderes, eles orquestram o cluster, então eles mantêm o estado e o status do cluster. Então, cada domínio, cada cluster do serviço Amazon Elasticsearch, ele vai ter um nó líder que vai ser eleito, né, com base naqueles nós que são elegíveis, né? E o problema é que se você não usa os nós líderes dedicados, então um dos próprios nós de dados, né, os data nodes, ele vai ser eleito como líder, né? Até aí tudo bem, mas o problema é se esse nó ficar sobrecarregado em algum momento com as requisições, ele não pode mais desempenhar essa função de líder, né? Então, o ideal é que realmente você tenha esses nós líderes dedicados que nunca vão estar sobrecarregados no momento que chegam requisições novas, né? Então, usar esses nós líderes dedicados, ele vai permitir mais estabilidade dentro do seu cluster, né? Porque essa função de líder, ela vai ser tratada por uma única instância, né? Se você também faz o uso, né, desses nós líderes dedicados, nós sempre vamos implantar os nós líderes em 3 zonas diferentes, né? Desde que estejam disponíveis na sua região. Também isso vai ajudar também a aumentar a disponibilidade do cluster. Agora, a gente mencionou também a questão da disponibilidade de multi-AZ, né? Então, a gente tem uma opção para a implantação do seu cluster com um clique, né, em várias zonas de disponibilidade. Você escolhe. Então, com isso, você vai dividir os seus data nodes, os seus nós de dados, em diversas zonas de disponibilidade, né? E a gente vai replicar 100% do dado para cada uma das zonas, né? Então, você pode escolher 2 ou 3 zonas, né? Mas a melhor prática aqui realmente é utilizar 3 zonas de disponibilidade para conseguir um nível de disponibilidade ainda maior. Bom, eu tenho um checklist aqui de boas práticas que eu gostaria de percorrer com vocês rapidamente, né? A primeira dica seria implantar, monitorar e ajustar, né? O ponto aqui é que o Elasticsearch ele é uma tecnologia complicada, né? E é esperado que você, em algum momento, você precise fazer algum tipo de tuning no seu cluster, né? Então, o ponto é, você implantou, você precisa sempre estar de olho nas métricas, né, de utilização do cluster, para entender o comportamento do seu cluster e aí poder fazer os ajustes necessários, né, fazer esse tuning. Outra dica é utilizar a Bulk API, né, a API de lote, né? Então, eu já tinha comentado isso, né, um pouco lá quando a gente estava falando de análise de logs, que você até pode enviar documentos individuais para o Elasticsearch, e funciona. No entanto, quando isso pode, né, ocasionar uma sobrecarga da sua conexão ali e também do cluster em si, né, em momentos que você tiver muita concorrência. Então, se você usa a Bulk API, né, ela permite que você envie, né, em vez de vários documentos pequenos, você envie lotes, né, maiores, com mais documentos. Isso vai reduzir muito a sobrecarga, tanto de rede como no cluster, né, e você vai conseguir extrair mais do seu cluster, né, também ajudando a reduzir custo. Outra dica é usar sempre 3 nós líderes dedicados, né? Então a gente já conversou sobre como que esses nós líderes dedicados proporcionam uma estabilidade adicional, né? Então, é importante que vocês os usem, né? E sempre 3, preferencialmente em 3 AZs. Quando você for fazer marcar, né, a alta disponibilidade, selecione 3 zonas de disponibilidade, né? Então, mesmo se você tiver apenas um principal e uma réplica, a gente ainda divide os dados, e isso dá a você uma melhor cobertura em termos de zona de disponibilidade. Então, sempre use 3. O Elasticsearch, ele tem um recurso também de templates que permite que você aplique configurações aos índices no momento em que eles são criados, né? Então, eles são o melhor caminho para fazer o gerenciamento do ciclo de vida dos seus logs e para fazer a criação do índice, né, durante a carga de trabalho de análise de logs, por exemplo. Então, utilize esses templates ao seu favor. Storage, né? Você precisa manter um armazenamento livre, né? Um storage livre de pelo menos 15%. Tá? Essa é a recomendação. Então, a gente, na verdade, recomenda que você já crie alarmes, né, que te avisem quando você chegar em 25%. Chegou em 25%, já precisa ser avisado e já precisa começar a atuar para liberar espaço no cluster, né? Seja excluindo, né, índices que você não esteja mais utilizando ou mesmo aumentando a capacidade de armazenamento do seu cluster, né? Então, em outras palavras, você precisa aí
utilizar aí no máximo 75%, né, de uso de armazenamento no seu cluster. A gente já havia mencionado essa questão da proporção de shards, né, para a CPU. Então você vai querer ter certeza que você tem uma capacidade de computação suficiente para lidar com a sua carga de trabalho, né? Então, como é que você faz isso? Você define essa proporção de shards para vCPUs. Inicialmente, para cada shard, uma vCPU e meia. Tá? Essa é a regra geral, né? E, novamente, né, aqui, quando a gente vai fazer essa regra, a gente considera os shards ativos, aqueles que realmente estão ativamente consultando o dado, né? Se você tiver dados passivos no seu, de logs, né, ou normalmente logs antigos, que já não estão mais sendo acessados, né, então você não precisa se preocupar com esses shards, né, não inclua eles na sua conta, né, se preocupe somente com os shards ativos. Com relação ao tamanho dos shards, né, para análise de logs, geralmente você quer definir ali uma contagem de shards de forma que o tamanho, né, individual de cada shard seja no máximo 50 GB. Né? Esse é o tamanho ideal. E para pesquisa, né, geralmente pesquisa tende a utilizar mais CPU, fazer mais trabalho, né, em cima de cada shard. Nesse caso, você quer ter shards menores, né, digamos aí no máximo 30 GB. Né? Então esse é um alvo de 30 GB, né, é um alvo aproximado aí para search. Java Heap. Né? Então você precisa definir também o número de shards e o número de nós para que você não sobrecarregue a memória do Java, né? O Java Heap, com apenas a parte estática, né, que você precisa para manter os seus shards. Né? Então, o número máximo de shards para cada nó é de 25 para cada gigabyte alocado pelo Java Heap. Né? E tem um dado importante, né? A gente usa nesse serviço metade da memória RAM da máquina, da instância, ela é dedicada para o Java Heap. Então, imagina que você tem aí, digamos, 64 GB de RAM em cada um dos nós. Né? Isso significa que você vai ter 32 GB de Java Heap para cada máquina. Né? O que vai suportar aí, fazendo essa conta, né, até 800 shards passivos e ativos, tem que considerar os dois, dentro de cada nó. Tá? Então faça a conta para não sobrecarregar o heap do Java. E finalmente, né, também uma boa prática, você precisa manter sua contagem total de shards inferior a 30 mil. Então o conjunto total de shards dentro do cluster vai realmente impactar o nó líder, né? Porque o nó líder ele usa muito processamento para fazer o rastreamento e entender o que está se passando no cluster. Né? Então 30 mil é um limite superior que você vai querer ver dentro do seu cluster. Né? Do contrário, você pode acabar sobrecarregando o nó líder, né, para fazer o gerenciamento do cluster. E ele pode se tornar um gargalo. Né? Bom, o que a gente tem feito? Né? Eu queria passar alguns minutos agora também falando sobre um pouco de coisas que a gente tem feito nos últimos 18 meses. Né? De novidades, né, dentro do serviço Elasticsearch. Então, uma das grandes coisas que nós fizemos foi o lançamento de um projeto de código aberto, né, juntamente com outros apoiadores, chamado Open Distro para Elasticsearch. Esse projeto ele fornece uma versão com código aberto para o Elasticsearch, né, com licenciamento Apache. Então, você pode ver alguns dos plugins open source que nós desenvolvemos e estamos movendo esses plugins para dentro do serviço do Elasticsearch para fornecer recursos adicionais para o serviço. Tá? Então a gente convida todos que quiserem colaborar, tanto com escrevendo código, como também abrindo relatórios de bugs, para que acessem aí o site da distribuição. Nos últimos 24 meses, né, a gente lançou vários recursos, e você pode ver nosso ritmo de inovação também, tem sido bastante rápido. Né? Então a gente oferece suporte para uma nova versão do Elasticsearch a cada trimestre, praticamente. Nós aumentamos nosso limite em termos de tamanho de domínio, né, e nós tornamos mais fácil também a implantação de novos tipos de instância, como as instâncias com processadores Gravitron, né, e arquitetura ARM. Né, são instâncias que oferecem um dos melhores custos-benefícios. Né. A gente também lançou várias facilidades, várias novidades para facilitar o uso do serviço. E no mundo da segurança, a gente lançou coisas como, por exemplo, integração com Samuel. Né?
A gente já falou bastante sobre o UltraWarm, né? Então o UltraWarm também foi uma novidade. A ideia é que oferecer uma economia, né? Através do tiering, né? Da tierização, né? Do storage, a gente consegue oferecer uma economia de até 90%, né? Também nos custos. Uma outra novidade foi o Index State Management. Ele permite que os dados sejam indexados na camada quente, né? Então sua política pode migrar os índices, por exemplo, da camada quente para o UltraWarm e depois pode excluir automaticamente índices que não sejam mais necessários. Também a gente lançou a pesquisa Cross Clusters, né, que é uma forma de você fazer federação, quer dizer, você se conecta a um domínio, mas você pesquisa em outro domínio, né? Então, também uma forma de federação nas pesquisas, né? O KNN Search, ou KNN Search, ele permite que você traga dados vetoriais, né, geralmente de Machine Learning, e usa esses dados vetoriais como base para consultas, né, que estão chegando em cima desses dados. Então, alguns casos de uso comuns, né, pesquisa de correspondência de imagens, né, então onde você pode aprender ali um vetor de features das imagens e você pesquisa com base nesse vetor multidimensional. Também com o KNN dá para você fazer, por exemplo, encontrar, né, vizinhos próximos também dentro desse espaço vetorial. A detecção de anomalias, né, utilizando o algoritmo Random Cut Forest, né, também uma forma de você fazer anomalia em cima de dados que estão chegando por um streaming, por exemplo, próximo de tempo real. E também uma novidade foi esse plugin Learn to Rank, né? O Learn to Rank ele usa Machine Learning para entender, né, como os usuários eles interagem com as pesquisas, com os resultados das pesquisas, e ele vai utilizar esse Machine Learning para melhorar o resultado das próximas pesquisas. E para concluir, lançamos também um SQL Workbench ali integrado ao Kibana para facilitar essa integração entre SQL, né, e o Elasticsearch, através do Kibana. E também lançamos o PPL. O PPL, o Piped Processing Language, é uma forma de você encadear várias consultas, né, o que permite que você aumente a complexidade desses resultados através de um pipeline de consultas encadeadas, né? Essa é a ideia. Bom, se vocês quiserem aprender mais, nós temos uma área de treinamento e certificação, então está aqui o link na página, acessem esse link, ali tem treinamentos digitais gratuitos, né? E a gente oferece também treinamentos presenciais ou virtuais através dos nossos instrutores certificados, né? Então você pode utilizar esse recurso para aprender ainda mais sobre o Elasticsearch e outros serviços analíticos na AWS. Queria agradecer o tempo de vocês por terem assistido até aqui e desejar a todos um excelente evento. E também, por favor, não se esqueçam de preencher a pesquisa de satisfação. Muito obrigado e até a próxima.